está a acabar e essas pessoas vão ter que pensar noutra vida, que é o Sem Património, que é com a colaboração do Instituto de Emprego, e essas pessoas foram orientadas mais basicamente na formação na Dona Lourdes Ramalho, à Quinta do Castelo, do Dr. Alberto, e a muitos particulares. E também queria aqui deixar um agradecimento muito especial à Ana Lora. Porque a Ana Lora, e nós juntámos a Ana Lora. Nós em agosto, eu mais o Sr. Presidente da Câmara, tivemos uma reunião com a Ana Lora para delinearmos o foral. Nós tínhamos em mente fazer as comemorações do foral. E então, como nós sabíamos que a Ana Lora, em Sacavém, já tinha feito umas comemorações do foral de Loriga, então procuramos a Ana Lora e em boa hora que o fizemos. Portanto, era isto que eu vos queria dizer. Esperamos que continuem a desfrutar destas festas. E é um agradecimento a todos e também agradecer a muitos loriguenses que também nos ajudaram. Muito obrigado a todos e uma grande salva. Representar a União de Freguesias Sacavém para Velho, porque quando o projeto nos foi apresentado em Sacavém para fazer, o Sr. José veio falar com a gente e disse que possivelmente isso ia ser feito aqui em Loriga. A União de Freguesias mostrou-se logo disponível para colaborar dentro das possibilidades ou do que fosse possível da União de Freguesias e foi o que a gente fez. E eu estou cá a representar essa mesma junta. Agora só queria dar os parabéns a todas as pessoas que interviram neste desfile, porque sinceramente eu nunca tinha visto e adorei. E agora só quero agradecer em meu nome pelo carinho que estas pessoas me receberam ano passado e este ano voltaram a receber. Eu não vou me alongar mais, só vou agradecer aqui ao Sr. Presidente da Câmara de Ceia e ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Loriga, porque eu trouxe uma lembrança de Sacavém para lhes entregar e eu despeço-me já. Não agora, vou dar as perguntas. Presidente da Câmara Municipal de Ceia, Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia de Loriga, Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Loriga, Sr. Representante da União de Freguesias de Sacavém e Pereira Velho, representantes da ANALOR, Clube Desportivo Loriguense, Fábrica da Igreja, Lar Nossa Senhora de Guia, Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Loriga, Associação Loriguense de Apoio à Terceira Idade, Comissão de Marchas Populares, Clube de Metalúrgicos, Fundação Cardoso de Moura, Sociedade Recreativa e Musical Loriguense, Grupo de Homens e Mulheres do Clube SEI Património, com o patrocínio do Instituto de Emprego e Formação Profissional, Centro de Emprego de Ceia, Irmandade do Santíssimo Sacramento e das Almas, Quinta do Castelo e Homens e Mulheres Rostos Anónimos que de Loriga ou eventualmente de outras partes do país deram um abraço a esta grande iniciativa em terras de Loriga. Digníssimos palestrantes, Dr. António Paixão Melo e Dr. Moura Brito, Sr. Presidente do Conselho de Administração da Procena, demais elementos da Assembleia e da Junta de Freguesia de Loriga, mulheres e homens de Loriga, minhas caras amigas, meus caros amigos, comunicação social. Permitam-me que, em meu nome e do município de Ceia, vos cumprimento em saúde, agradecendo de imediato o convite que gentilmente nos foi dirigido para estarmos presentes nestas comemorações dos 500 anos do Foral de Loriga. Comemoram-se em 2014 os 500 anos dos Forais Novos, ou de leitura nova, e são 12 os que se encontram nesta condição no Concelho de Ceia, às quais o município se associou
assinalando a importância que os mesmos tiveram para a construção da nossa identidade territorial. Os forais manuelinos uniformizaram direitos e deveres estipulados nos forais dos séculos anteriores. Dom Manuel I deu, por isso, um forte contributo à organização municipal, uma vez que, na maioria dos casos, aquele serviu para criar uma nova povoação, ou seja, seria uma espécie de certidão de nascimento para as terras que beneficiavam da sua atribuição. Poderemos mesmo afirmar que o foral é, por assim dizer, a carta pela qual se consagrava a existência jurídica ou administrativa de um concelho que estabelecia regras jurídicas, financeiras, sociais e administrativas. Foi uma verdadeira reforma da administração local, algo que se revelou complexo e demorado, uma vez que os forais antigos estavam escritos em latim ou numa escrita arcaica e faziam referência a sistemas monetários que já não existiam. Os forais manuelinos vieram sistematizar a governação local ao nível administrativo, já que os forais medievais apresentavam discrepâncias muito grandes. As terras perdem a sua originalidade em termos de administração interna, mas há uma certa unificação administrativa. Se formos a contexto da época, as comunicações eram o que eram, e através dos forais o rei podia, de uma forma mais precisa, controlar o que se passava, porque havia disposições parecidas ou gerais para todos. Numa certa perspectiva, os forais limitavam a liberdade e os direitos dos concelhos, mas, por outro, limitavam também os direitos dos nobres ou do rei. Por vezes, os nobres chegavam com as suas comitivas a esta ou àquela localidade e, em nome do direito da aposentadoria, assentavam arraiais e instalavam-se exigindo alimentação e outras comodidades. Não havia qualquer regulamento para evitar essas arbitrariedades. Os forais, dentro desse ponto de vista, respondem a um objetivo que as populações locais têm e que é a sua defesa contra os poderosos e uma certa estabilidade em termos das suas vidas. Por tudo isto e não só, os forais são documentos que importa preservar e divulgar, pois constituem um símbolo da nossa identidade e, para perspectivarmos o futuro, é indispensável conhecer o nosso passado e a história das nossas gentes. É curioso que, passados alguns séculos e por eles reis, nobres e clero, o povo e as terras cá continuam e aqui estão. Com esta imensidão e diferença dos tempos, também todos nós hoje somos visitados, apelando ao tempo histórico, revisitados por estes processos de mudança que se apresentam como rápidos e profundos. Quero felicitar a Assembleia de Freguesia e a Junta de Freguesia de Liga, bem como a Ana Lora, que serviu aqui como um pivô no meio desta organização, a que se juntaram para criar condições, tendo em vista a realização destas atividades socioculturais relacionadas com a história local e regional, mobilizando toda a sociedade civil liguense através da participação das suas associações e das suas gentes, quer por via das instituições, quer em termos individuais ou particulares. Afinal de contas, envolvidos tantos anos, é essa capacidade de realização e de iniciativa, não só do Liga, como de todo um concelho, que nos continua a diferenciar. O nosso esforço, a capacidade de trabalho das nossas gentes, continuam hoje a ser fundamentais para vencermos, tal como no passado, o conjunto dos problemas e dificuldades com que nos deparamos ao longo dos séculos da nossa existência. Muito obrigado a todos. Como carente no saber e no conhecimento da gente de Loriga, tem a ver fundamentalmente com os forais
o municipalismo e Loriga Furaleira. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Ceia, Excelentíssimo Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Loriga, Excelentíssimo Senhor Representante da Junta de Freguesia de Sacavém, digníssimos representantes das instituições e associações de Loriga, minhas senhoras e meus senhores, o entendimento geral que se tem sobre um foral é que se trata de um documento escrito onde estão exarados um conjunto de obrigações e direitos fundamentais e dos privilégios que uma comunidade de vizinhos era obrigada a cumprir perante a entidade que o concedia. Os forais representavam, assim, uma iniciativa que levavam à organização de uma comunidade e ao reconhecimento e confirmação oficial de uma comunidade já existente. No foral, ao definir-se o território que ficava a pertencer ao município e ao conceder-lhe um determinado grau de autonomia, as regras gerais a observar na gestão dos interesses comuns e nas relações entre os senhores membros e destes com os outros indivíduos que viviam fora do termo do Conselho e, de um modo especial, com o rei, ou mais raramente com o senhorio, quando dele estavam dependentes. No foral, é ainda definido o estabelecimento de novos aglomerados habitacionais e criados estímulos ao desenvolvimento dos já existentes, fixando moradores ou promovendo o arroteamento e a exploração das terras. Em alguns forais, vemos também incrementadas medidas tendentes às trocas económicas, criando estruturas de apoio aos viandantes no cruzamento dos mais importantes eixos viários, facultando-lhes os mais elementares meios de proteção civil e política aos homens livres de parcos recursos económicos, contrabalançando com os poderes senhoriais discricionários, de modo a cercear o seu excessivo crescimento e evitar a subjugação dos mais fracos pelos mais fortes. Nos mapas que apresentamos, a proliferação da construção de forais foi uma realidade inquestionável, sobretudo no norte e no centro, devido ao fenómeno a que esta prática está associada, a reconquista territorial e ao desiderato estrutural e político-administrativo que era urgente e necessário edificar. Não, é só um de cada vez. Não tenho a preocupação de dar aqui uma lição sobre o nosso território e em especial sobre o espaço e o tempo do nosso primeiro rei até o Dom Manuel, mas só para desvanecer alguns conceitos que erradamente tenho ouvido com alguma frequência, sobretudo da atribuição dos forais antes do Manuel ao nosso território de Loriga. Os mais doutos investigadores do século XIX são disso um exemplo paradigmático. Fizeram-se investigações e até hoje não podemos identificar qualquer foral outorgado à vila de Loriga antes de 1514. Isto porque há paradigmas e temos que não construir factos, mas sim assinalar factos decorrentes da documentação disponível. Se os doutos ainda não disponibilizaram
Este conjunto de 3 forais, 1136, 1247, 1474, tem uma convicção que é uma miragem e um paradigma que é necessário especificar e desmistificar. Nestes mapas vemos todos os forais que, desde o século XIX, começando pelo Alexandre Herculano, que foram otorgados desde o norte ao sul do país, sobretudo esta parte. E não vemos qualquer identificação da nossa Loriga, mas sim do território de Ceia, otorgado sim em 1136. É necessário dizer a verdade. Segue-se depois mais alguns. Este são do tempo de Afonso Henriques. Este é do tempo de Afonso II, que eu não vou aqui falar muito sobre isso. Do tempo de Dom Sancho II, e está disponível num bloco que eu próprio construí, e não vemos de facto nenhum foral atribuído a Loriga antes de 1514. O estudo destas instituições locais ocorre com as transformações políticas e sociais emergentes na Europa no século XIX, como consequência da eclosão e desenvolvimento das revoluções liberais e da afirmação dos cidadãos na vida política. As instituições locais tomam assim mais relevância e notoriedade, particularizando-se no importante e exemplar desempenho dos cidadãos no funcionamento e desenvolvimento dos municípios. Como consequência mais generalizada e, quiçá determinante nesta tomada consciente do papel dos cidadãos na vida política e dos seus valores da cidadania, a história e estudo dos forais portugueses intensifica-se, revelando-se necessária e indispensável e acompanhando as novas metodologias e recursos emergentes que o seu estudo, análise e interpretação ia exigir. A primeira publicação é o livro 8º, parte 1 da História de Portugal de Alexandre Herculano, onde se analisa a origem dos concelhos modernos e se faz uma aproximação entre as características dos primeiros municípios portugueses com a organização municipal romana. Seguiu-se Henrique da Gama Barros com a sua obra História da Administração Pública, Teófilo Braga com a obra História do Direito Português, os forais, onde advogava a origem dos municípios portugueses aos germânicos. Cá está uma situação que é necessário estudo e discernimento para, enfim, tomarmos posição. Já no século XX, em 1931, Torquato de Sousa Soares, no seu estudo Apontamentos para o Estudo das Instituições Municipais Portuguesas, reinterpreta a análise de Herculano, mas retirando-lhe o romanismo nela impregnado. Por último, em 1981, Marcelo Caetano, na sua obra História do Direito Português, lega-nos um importante conhecimento da história e dos municípios. Mais próximos de nós, temos a História de Portugal dirigida por José Matoso, onde no volume 2, Monarquia Feudal, 1096-1480, e também Joaquim Romero de Magalhães, no seu volume 3, inserido na História de Portugal, que data pelo nome, ou que dá pelo nome, no alvorecer da modernidade 1480-1620. A Nova História de Portugal, obra coletiva dirigida por João Serrão,
e Oliveira Marques, no qual distinguimos o contributo de Maria Helena da Cruz Coelho. Não obstante esta produção de estudos alusivos aos forais e a origem da municipalidade portuguesa, importa destacar mais recentemente outros autores, como por exemplo César de Oliveira, História dos Municípios e do Poder Local, dos finais da Idade Média à União Europeia, Humberto Baquero Moreno, Poder Local e o Poder Central, António Matos Reis, que nas suas teses de mestrado e doutoramento, onde a temática dos conselhos é analisada e interpretada, tendo como principal fonte os forais outorgados em Portugal até o reinado de Dom Fernando. Por último, não queria esquecer Filipa Maria Ferreira da Silva e a sua tese Os Forais Manuelinos de Entre Douro e Minho, Direito e Economia, em que afirma que é na década de 80 do século XX o início da maior preocupação pela compreensão da dimensão social e da orgânica dos poderes no contexto destes núcleos. Com o advento das novas metodologias de trabalho e estudo, das quais identificamos as monografias e a história local, assistimos à proliferação de publicações e comemorações centradas sobretudo nos forais novos ou manuelinos, quer pelos municípios, dos quais destacamos o de Ceia, que tem sabido gerir com muita racionalidade todas as comemorações dos 500 anos, e também por alguns particulares e instituições que têm evitado alguns forais que se apresentam disponíveis, como não é o nosso caso, que depois o Dr. António falará mais especificamente. Todo este empenho mobilizador, existente em muitas comunidades locais, do qual Loriga é hoje um exemplo e um reflexo de dinamismo e de aposta na sua história e na sua memória identitária, tem disponibilizado um conhecimento mais globalizante e mais aprofundado da individualidade identitária de cada lugar e alavancando a sua economia e o seu modus vivendi para níveis de uma maior aceitação e sustentabilidade. Penso que hoje as 15 barraquinhas que estiverem montadas provavelmente algum dinheiro realizaram. Isto faz parte da cultura. A cultura também deve apoiar de uma forma intransigente estes valores economicistas locais. Quando estas análises nos remetem para as questões do foro investigativo, importa colocar a tónica a nível das fontes documentais. A nossa atitude foi, é e será sempre norteada na produção das sínteses históricas assentes numa metodologia atenta e meticulosa, onde o historiador procede diretamente por meio de raciocínio e conclua dos vestígios para os factos. É aquilo que alguns não fazem. Primeiro identificam falsos os factos e depois andam à procura dos documentos. Enfim, mas isto faz parte também do imaginário de muitos. O documento é inequivocamente o ponto de partida. Com a metodologia positivista, assente na heurística, pesquisa, e na hermenêutica, análise crítica, o historiador afasta-se da visão de patriotismo e de romantismo da história, eliminando o lendário. É a vitória da verdade sobre as tradições mentirosas. A história deve ser problemática e não automática. Deve ser uma ciência dos homens no tempo e mover-se numa permanente e constante interação entre o passado e o presente. O historiador
deve ser um interveniente ativo na construção do presente, de modo a responder aos problemas da atualidade. Em conclusão, um investigador e cidadão comprometido, que aliás o Presidente da Câmara muito bem referenciou. Uma aula de História e sobre concretamente os forais que também soube nos fornecer. Ainda no que concerne às fontes documentais, jamais esqueceremos o contributo deixado pelo nosso vizinho covilhanense, que ninguém, infelizmente, conseguiu identificar, que é o nosso amigo Luís Fernando de Carvalho Dias, na sua obra Forais Manuelinos do Reino de Portugal e do Algarve, conforme o exemplar do Arquivo Nacional Torre do Tombo, onde faz um enquadramento histórico da reforma manuelina dos forais e nos explica o complexo processo da sua justificação e execução. Sob este paradigma, o nosso contributo escrevi-o em 2005 e volto a reproduzi-lo. Por imperativos que hoje se nos afiguram de racionalidade económica, reestruturação do regime, afirmação e centralismo do poder, era o condicionalismo da modernidade cuerda, hoje consubstanciado por muitos para cumprimento de metas europeias. Dom Manuel I ordena, por Carta Régia de 22 de novembro de 1497, tomar a verificação dos forais para que torná-los a tal forma e estilo que se possam entender e cumprir. O contexto desta medida não seria, de certo, apenas o cumprimento das leis foraleiras, o evitar do avolumar das queixas dos povos, a adulteração subreptícia dos textos e o controle do poder de alguns senhores dominiais, mas também conseguir captar um novo conjunto de receitas passíveis de dar continuidade ao grande projeto expansionista que agora entrava numa fase crucial de consecução e que o seu antecessor Dom João II tinha por bem iniciado. Durante vários anos todos partilhavam da azáfama que as novas realidades, a social, a económica e a partida para o Oriente, iam exigindo. Por isso, e talvez pela multiplicação das muitas dúvidas que cresciam no reino e as contínuas demandas que foram aparecendo, motivadas umas pelas interpretações que os letrados davam aos forais velhos, exigiram do rei uma nova postura, quiçá uma nova política. Uma atitude pautada pela ordenação de que funcionários régios, sob a égide do Dr. Rui Boto, chanceler-mor, o desembargador João Façanha e o cavaleiro Rui de Pina percorressem o reino e recolhessem os forais velhos e averiguassem das condições que proporcionassem a sua reestruturação e possibilitassem a promulgação de novos. Também estes, sobranceiros a uma conduta que se exigia realista, verdadeira e sem cometer erros grosseiros, foram pródigos em furtarem-se ao cumprimento escrupuloso que as demandas régias tinham estabelecido. À maior produção de cópias era realizado o pagamento. O Dr. António vai ter essa oportunidade, porque vai referenciar que aquilo que temos são apenas 80 linhas escritas e que estavam ali, e não as 8 folhas que efetivamente o nosso foral iria possuir. O foral outorgado à Vila de Ouriga ocorre durante a terceira fase, período de 1512 e 1516. Podemos concluir que o municipalismo em Portugal, durante os séculos XII e XIII, apesar de se apresentar com um caráter com alguma instabilidade e diversidade, provocado pelas questões de povoamento, da conquista e dos graves problemas de convivência dos vários grupos,
o Sr. Presidente da Câmara focou bem estas questões, são muito importantes, e dos graves problemas de convivência entre os vários grupos, representou o período mais genuíno desse fenómeno municipalista, porque a partir de Dom João IV, com os regimentos dos corregedores, inicia-se uma fase de cerceamento do poder municipal, prosseguido por Dom Manuel I e concluído durante o período da monarquia constitucional, 1820. Meus senhores, muito obrigado por me terem ouvido, porque Loriga e os loriguenses merecem muito o nosso obrigado. Senhores representantes de todas as entidades que se associaram a estas comemorações tão importantes para uma terra como Loriga. Eu começo por lhes pedir desculpa da minha voz estar um bocado roufanha, mas aconteceu depois de estar cá e agora estou um bocado dificultado. Como o doutor Moraes acabou de dizer, repete-se nos tempos a velha história de Loriga. Certamente, durante muitos séculos, as pessoas foram começando a agrupar-se, fizeram as suas próprias leis, os seus regulamentos para se orientarem e se darem uns com os outros. Apareceram, entretanto, pessoas que, por qualquer motivo, tiveram por se assenhorear das terras, às vezes porque o rei lhes deu essa benção, outras vezes porque é tomado por seu próprio conhecimento. O certo é que, a pouco e pouco, e abusadamente, até com forais dados, não por reis, muitas vezes, mas até por entidades eclesiásticas, entidades monásticas, entidades militares, muitos destes senhores começaram a prevaricar, prejudicando muito o povo. Trabalhava e não via o resultado do seu trabalho, porque já nessa altura os fóruns, os pagamentos dos impostos da época eram tremendos, eram, se calhar, parecidos com aqueles que hoje estamos a sofrer. O certo é que o povo, não aguentando, a partir da altura, quando o rei deu em 1954, o rei Dom Afonso III deu a possibilidade do povo estar representado nas cortes, que era uma espécie de assembleia, uma espécie de assembleia da Primeira Carteira, uma assembleia nacional, assembleia da República. Os senhores, esses senhores representantes do povo diziam para o rei: Senhor, nós somos roubados, roubamos os bens, os vinhos, os bois, as vacas, os carneiros, as galinhas e outras coisas mais contra as nossas próprias vontades. Os nossos senhorios fazem-nos isto. Um ano depois, nas Cortes em Coimbra, uns anos depois, nas Cortes de Coimbra, disseram mais: Senhor, seja vossa mercê reformados, ora de novo, todos os vossos reinos e examinados, e extirpados todas as burlas e enganos que tais forais se examine esse foral velho, se cumpra de avante e tenha por foral outros costumes, e este Senhor terá a mais honrada visitação que Vossa Alteza poderá fazer nos vossos reinos. Perante estes clamores do rei, do povo, o rei Dom Afonso IV e Dom João II quiseram fazer as reformas dos forais. Só que encarregaram uma pessoa, para os juízes feitos, de fazer essa regulação. Ora, eram umas centenas de forais e o senhor não conseguiu fazer nada, né? Passaram-se os dois reinados, os reis morreram e tudo continuou na mesma. Chega a vez de Dom Manuel I, que sabendo de tudo o que se tinha passado anteriormente,
resolveu preparar as coisas para fazer, como deve ser, com dignidade, para fazer a reforma dos forais. E preparou, começou a preparar toda essa programação necessária. Ele determinou que um fidalgo, Fernão Pina, percorresse todo o reino, fosse recebido pelas pessoas das respectivas terras, também deve ter vindo a Loriga, com certeza, e que as terras o recebessem e pagassem a estadia deles lá, porque ele ia fazer um inquérito e saber o que é que se passava, o que é que as pessoas pagavam, porque é que refilavam, o que é que havia. O rei quis saber as razões, quis saber das razões. E para isso as pessoas teriam que pagar as terras tinham que pagar as suas despesas a estadia de Fernão Pina da sua seca. E posto isto, recolhido em Lisboa, voltando a Lisboa, o Fernão Pina é associado a uma comissão, uma opção de pessoas comandadas por Rui Boto, que faziam parte de um tal Rui Faceiro, João Logrão, Diogo Pacheco, Diogo Pereira, Diogo Pinheiro, João Piso da Cobertura, Afonso Madeira, essa era uma comissão enorme para fazer a revisão dos forais, mas eram de facto muitos forais. E o Dom Manuel disse, como diz a Nuno Góis, disse que essas ordenações teriam que ser feitas de forma que o Campo se fizesse com forais cuja leitura fosse fácil, cuja leitura fosse entendível por toda a gente. E para isto também, se eu pensar isto, está tudo muito, o povo Portugal está muito atrasado nessa altura, e o Dom Manuel fez o seguinte, para preparar a feitura dos forais, a primeira coisa que fez foi uma nova lei sobre os preços. Naquela altura, os preços e medidas variavam de terra para terra. Uma compra de batatas é medida, ou batatas não digo, uma compra de mas uma compra de pães ou de pão, ou de animais, ou Viseu, os preços eram pagos pelos dinheiros mais diversos, o preço das coisas não eram iguais, e então ele mandou fazer uma revisão dos pesos e medidas, mandou fazer na Flandres uma coleção muito boa. Não, foi só para... Mas mandou fazer uma coleção de pesos que distribuiu por todos os concelhos. Todos os concelhos recebiam uma coleção de pesos. Deve ter sido na altura que nasceu aquela partição que todas as câmaras têm, que é os aferidores, a aferição. Que tinham que ir à Câmara a aferir os pesos. Mas não foi só pelos pesos. Os pesos eram um problema. Que ele resolveu dessa forma, o Presidente conhecido a cada conselho, uma coleção. Mas também outra coisa que dificultava a vida eram os dinheiros. Os dinheiros que se usavam naquela época eram para aí uns 11 ou 12 ou 13, estão ali todos especificados. Eu não conseguem ler, mas aqueles dinheiros eram, como lhes dizer, daqui, isso era o maravedinho, o real, o rei, as libras, os dinheiros, os soldos, os centímetros, o tostão, o cruzado, o vintém, o cinquinho, havia todas estas moedas não corretas, não. Dom Manuel tudo isto e reduziu as moedas todas a 2 moedas unicamente. O centil e o real, o rei, e o real rei, centil rei, havia 2 moedas. O centil era 6 centis e o rei não reais. Foi também já nessa altura que se fez uma moeda muito especial, que
que se chamou o português, uma moeda que se chamou o português, de que há muito poucas, há uma população que parece que só há uma ou duas mesmo, que é uma moeda em ouro, o português. Foi feito nessa altura que se fez. Feito a pouco e pouco, foram-se fazendo os forais e foram-se fazendo as entregas respectivas. Os forais eram verificados pelo Frontpina, eram assinados pelo Porto, assinados depois pelo rei, e os forais logo de início diziam todos, dizia o rei, mando fazer 3 exemplares de cada foral. Um para o Conselho, outro para o senhorio do Conselho da Terra, né? E outro para a minha torre, para a nossa torre do Tombo. 3 forais. Isto significa que, tal como as outras terras, Loriga teve aqui uma câmara onde teve um foral completo, inteiro, todo, total, dentro de um livro. O senhorio seria o Álvaro Machado, deve ter tido outro foral, que era o senhorio. E na Torre do Tombo haveria um outro igual. Só que na Torre do Tombo isto não aconteceu. E não aconteceu por isto que o Rui Pina pensou, estava a escrever os forais todos, que tinham muita coisa igual, muita coisa particularmente era igual. Isto é um trabalho, enfim, que não se justifica. E então fez aquilo que nós vemos no foral, que nós vemos no foral do Loriga, ele diz em certa altura, e o restante é como no foral da Monsanto. Mas não é só no foral do Loriga que isto se encontra. Isto encontra-se no foral tal, no foral. Este é o foral que tinha em Alvoque e que eles têm, e que eu vos posso mostrar, que eu tenho aqui o foral de Alvoque. O foral de Alvoque tinha 1, 2, 3, 4, 10 folhas. E no fim daquilo tudo diz, em 10 folhas como esta. Diz lá na Torre do Tombo, aqui não, aqui estão as 10 folhas. Este é a cópia do Alvoque. Mas nós este não temos, o Loriga não tem, só tem aquele igual ao que está na Torre do Tombo e igual ao Alvoque. E tem que lá dizer, não resta aquela relação. Mas o mesmo se diz que o foral, que eu também tenho aqui, como podem ver, no foral de São Romão, está aqui, que é enorme também, feito em 3 folhas, é o maior 3 folhas. E é feito em 3 folhas porquê? Porque o foral de São Romão incluía também umas coisas sobre Varzim, Torozelo, Vila Cova, havia umas tantas terrinhas ali de uns certos senhores que pagavam o foral em São Romão. E eu teve que escrever isto aqui no foral e por isso ele ficou com 3 folhas. Mas o de São Domingos também tem 10 folhas. E lá na Torre do Tombo tem o nosso de Loriga. Isso significa que o nosso foral não era inferior ao dos outros, era igual. Tinha mais ou menos as mesmas atribuições e as mesmas, enfim, os mesmos ditames. Eu posso lhes mostrar mais, já vai ver, a capa do foral. Os forais, eles davam tanta importância ao foral, que o foral era colocado num livro, era tido num livro de capas de couro, com broches de cobre, e era feito de pergaminho. Este é o foral de São Miguel, este é o foral de Ceia. O foral de Ceia é o único que é diferente, porque é feito em 1510, é feito uns anos antes, é feito por outras pessoas que não foram os mesmos calígrafos, e tem outras exposições, porque Ceia de facto tinha umas características especiais que são
florestas tinham tanta importância que o rei mandava fazer a sua vistoria. De vez em quando passava um senhor que vinha fazer o rastreio para ver como é que os florestas se encontravam. Porque de facto havia o perigo de haver alguém que fosse modificar e dizia paga-se tanto, ele pudesse lá qualquer coisa mais ou menos e tal, e então vinham os senhores representantes do rei fazer a vistoria. E, por exemplo, aconteceu por vou-lhes dar uns exemplos na Câmara de São Romão, no Foral de São Romão, este aqui, que é da Antigóvia, tem lá um escrito à parte pelos corretores que diz assim: condenamos os oficiais da Câmara em 6.000 reis por eles se mandar por este juízo encadenar este foral, pois que o não tem feito, desprezando os descobrimentos das correções passadas, e o resto ficará aplicado para as despesas da justiça. No foral de Alva, também um dia passaram, no visto de correção em 1754, e o corregedor disse: mande-se encadenar este foral antes de se abrir maio. 18 anos depois, visto em correção em 1762, o corregedor escreveu: encaderne-se em um termo de 2 meses, pena de 2.000 reais para o Conselho. E já agora, aproveitando também o que está escrito no foral de ceia, também em correção, como este foral está por letra antiga e já se não lê bem, se tesourado dentro dos próximos 2 meses, e se junta o tesourado aqui para melhor se perceber e observar e determinar o que melhor se convém. E agora eu pergunto: o que será passado em um livro, com o foral do livro? Os nossos avós terão sido capazes de o tratar com indignidade. O Paris Gloriense terá orgulhosamente conservado um documento que lhe atribui a categoria de vila. Haverá alguém que terá religiosamente guardado e o mantém entre as velharias da família? Ele não era provável que desaparecesse assim. O certo é que o país ficou todo coberto por forais banalinos. Os forais banalinos deram uma uniformidade legal a tudo isto. Os senhorios passaram a respeitar mais a legislação, porque era a legislação patrimonial. Até ali havia muitos forais que eram de legislações particulares. Por exemplo, São Domingos tinha um foral de uma tal Dona Urraca, que era uma senhora que era a bisneta ou trineta do Vegas Muniz. E este foral é um foral que o Dom Manuel refere no foral dele e diz: foral da Dona Urraca deixou de ter valor, mas dizia aqui isto, dizia aquilo, conserva-se isto, não se conserva aquilo e tal. Ele lá tinha, enfim, essas coisas assim nasceram. O certo é que, de uma maneira geral, podemos dizer que os forais todos mais ou menos são uniformes. Têm todos mais ou menos o mesmo tipo de legislação. Altera-se para mais, para menos, assim ou assado. Por exemplo, o foral de Alvoco diz que Alvoco deve pagar de foro X alqueires de centeio. Puramente. Mas se formos pelos outros forais do resto do Conselho de Ceia, dizem centeio, trigo e milho. Porquê é que Alvoco se via só centeio? Porque não se cultivava lá outra coisa. E então eu tinha que fazer uma coisa diferente. Também fazia, era isto, havia terras que, dadas as dificuldades de vida, eram de tal maneira que havia terras em que não se pagava foral. Não tinham que pagar o foral. Eu vou-lhes agora dizer o que era isto de foral. Porque os forais tinham, no fundo, duas grandes vertentes. Que eram, digamos, eram dois grupos de determinações, que eram as
as disposições de direito fiscal e as disposições de direito penal. E então acontecia isto. Já estou um bocado, estou muito cansado já e digo aqui um bocado disto. Portanto, ele especificava aquilo que cada uma das terras deveria pagar nos seus trabalhos. Havia uma razão para pagar, que era o que eles chamavam, era uma razão económica, que era a chamada jogada. A jogada era o trabalho ou a terra que uma junta depois era capaz de labrar durante um dia. E por cada jogada pagava aos senhorios X. Cada terra tinha a sua jogada diferente. Ele não estava estipulado, as jogadas não eram iguais em todas as terras. Assim, por exemplo, tinha as jogadas em Algoco, pagavam 16 alqueires de centeio. Em Loriga pagavam 12 alqueires de centeio. São Domingos, 16 alqueires, no partido antigo, milho de centeio. Ceia, 16 alqueires, no partido de trigo, milho de centeio. Valsim não tinha nada especificado. Santa Marinha pagava jogadas diversas, porque tinha vários senhorios. Mas tinha as mais diversas jogadas a pagar. Isto era o que estava estipulado para efeitos de economia. Também pagavam uma coisa chamada a portagem. O que era a portagem? Não é aquilo que hoje nós fazemos de portagem. Porque era tudo quando saía ou entrava na terra, pagava X. Por exemplo, quem viesse a Loriga comprar uma coisa qualquer, quando saísse de Loriga tinha que pagar X. E as tinhas que comprar, escolhiam centeio, pagava X. Mas também quem entrasse para vender também pagava chamava-se isto um farol, pagar de foro. Havia outras disposições também para questões de vista económica, que era chamado gado de vento, que era gado que se perdia na serra. O gado perdido na serra, a pessoa que o encontrasse tinha 3 dias para o apresentar, ou então era tido como tendo sido roubado e apanhava a respectiva pena. Isto era fundamentalmente sobre as disposições dos forais no que respeita a questões de economia, a questões monetárias, a questões de impostos. Mas também havia disposições de direito penal. Por exemplo, ficava um exemplo de quem praticasse determinado tipo de crimes estava estipulado a respectivo de castigo. Mas o engraçado é que não era, por exemplo, numa questão de uma briga, quem empunhasse uma arma sem a desembainhar não tinha pena cumprida. Quem ferisse alguém com uma pedra, com um pau, com a intenção de fazer sangue e que pegasse um pau numa pedra e desse não o serviço, também não pagava nada, não tinha pena, dava exemplo de pena. O homem castigando sua mulher, filhos e escravos, mesmo fazendo sangue, não lhe pagava, não tinha nada a pagar, não dava exemplo de pena, não era julgado por nada. Isto deve ter sido a origem do nosso machismo. O homem castigando a mulher, filhos e escravos, mesmo fazendo sangue, não tinha nada a pagar.
esse note com uma bufetada, uma punhada de tirar-se sangue, desde que fizesse sem arma, também não tinha apreciar. Quem usasse uma arma legítima defesa, este parece que ainda hoje é a única coisa que existe. E as mulheres, de qualquer idade, jovens de 15 anos ou menos, e escravos, mesmo tirando sangue, desde que não utilizassem arma, também não tinham pena nenhuma de castigo, não tinham qualquer castigo. Bom, essas penas, como sabem, eram cumpridas, sobretudo através da prisão dos predicadores, que eram colocados num pelourinho, onde eram presos, onde apanhavam umas chicotadas, umas palmatóadas, onde apanhavam os pequenos castigos corporais, para além das outras penas que eram em pagamento em dinheiros ou em. Bom, eu fiz também uma coisa que eu queria vos mostrar, que são umas curiosidades sobre aquilo que os forais trazem e que é muito interessante, que é um quadro que eu fiz com os produtos agrícolas, aquilo que se cultivava. O que é que se cultivava? O trigo, o centeio, a sair não conseguem ler. Mas o trigo, o centeio, o milho, a espada, o milho que não era o milho de agora, era o milho paenço. Bolotas, castanhas, cerejas, erva, funcho, tal, uma série de coisas. Mas há um ingrediente que hoje é tremendamente utilizado e que as senhoras podem pensar como é que seria viver hoje sem batatas, porque não havia batatas ainda. Batatas foram trazidas naquela altura pelos nossos marinheiros que os trouxeram da América Sul, do Peru, da Bolívia, dos Andes. Também não havia o milho que eu já comi bem dos Estados Unidos da América, também foram os navegadores que trouxeram. Mas o milho que se usava era um milho chamado milho paense, que hoje só se usa para animais, não é? Naquela altura também eu digo que tinha muito pouco. E a farinha que se utilizava de trigo era muito pouco, só a gente rica é que usava. Então o que é que utilizavam para fazer a comida, para engrossar as sopas e o resto das coisas? E que Loriga era rica nesse aspecto. A castanha. Loriga estava cercada de castanhais. Usava-se muita castanha nesse sentido. Depois tentava-se usar para fazer uma ideia do que é que se como era a vida. Também fiz um apanhado dos produtos de reino animal que se usavam, produtos manufaturados na costa, não gostei porque e usávamos muito. Produtos de origem mineral também, nos dão uma ideia do que é que se fazia. Usava-se o ferro, o cobre, já se usava a prata para ser, e a prata não pagava impostos nenhum. Não sei porquê, mas não pagava. O estanho, o barro, as várias coisas feitas de origem mineral que eram muito importantes naquela época. Resumindo, como veem, os forais preocuparam-se muito e predispuseram legislação sobre milhões das coisas. Não escapou nada. Né? Eles não deixaram escapar coisa alguma. Foi, de facto, uma época extraordinariamente boa para o país. Foi aí que nasceu, digamos, uma certa organização global, geral, para o país inteiro. O país passou a ser, de facto, uma nação com outra regulamentação. E pronto, peço desculpa da minha baralhada
nada, porque eu fiz um bocado de barulhada com isto, mas eu estou muito cansado. Fiz aí o percurso todo, e eu já tenho assim uns amigos, de maneira que peço desculpa, enfim, por não ter sido mais claro e não ter conseguido mostrar melhor.